Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. É uma alegria ter você aqui conosco. Hoje irei compartilhar com você uma temática tão importante para as nossas vidas, hein? Falaremos sobre fé. A fé que conduz ao sobrenatural. Essa é a parte 2 desta mensagem, pois no episódio anterior falamos também sobre o assunto, trazendo a parte conceitual, a fundamentação da fé, mas hoje quero abordar um pouco mais sobre o assunto. E para iniciarmos, gostaria de compartilhar o que está escrito no livro de 2 Coríntios, o capítulo 10, os versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. O texto em que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que nós vivemos nesse mundo, sim, como ser humano, mas não lutamos com os padrões humanos, com as armas que um homem usaria em um campo de batalha, em um lugar de guerra. Ele diz que as nossas armas, elas não são então, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas ele continua destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque esses pensamentos nós precisamos levá-los cativos e torná-los obedientes a Cristo Jesus. Quando nós falamos, então, de guerras, nós precisamos compreender que é um cenário desafiador em que existe dois exércitos, um exército do bem e um exército do mal. Um luta contra o outro. Numa guerra existem armas que precisam ser utilizadas, mas quando Paulo traz que nós, como seres humanos, estamos inseridos nestes campos de batalha, precisamos entender que as armas que nós devemos usar não são armas naturais, mas são armas que são dadas pelo próprio Deus para destruirmos todo tipo de fortaleza. E aí, na continuação, ele mostra que há uma luta. Qual que é a principal luta? Que essa luta se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando nós, então, olhamos para essa afirmação, podemos inferir que Satanás ele não quer negar jamais a existência de Deus. Todos nós sabemos que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas, mas o conhecimento de Deus, sim, ele quer nos impedir que conheçamos a Deus verdadeiramente, que tenhamos a revelação de quem é o Senhor e quem nós somos em Deus. Por isso, nós estamos falando da fé que nos conduz ao sobrenatural. Porque, na realidade, todo ou praticamente todo ser humano tem uma porção de fé. Quando falamos na mensagem anterior, perguntamos se essa fé é a fé em Deus ou a fé de Deus. E aí você deve estar se perguntando, Dilce, então o que eu preciso ter para viver essa fé que conduz ao sobrenatural? O primeiro ponto, partindo da premissa de 2 Coríntios 10, eu preciso ter uma mente transformada. Ao longo dos anos, desde a nossa gestação até a sua idade atual, nós fomos então acumulando conhecimento acerca de Deus, acerca da fé, conhecimento
que fala sobre nós mesmos, de quem nós somos, a forma que nos vemos, a forma que nos percebemos, o olhar do outro lançado sobre nós. E todos esses conhecimentos, na maioria das vezes, eles vão contra aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Será que eu e você, nós temos clareza do que diz o Senhor ao nosso respeito? Nós, com frequência, ouvimos uma frase que diz o seguinte: você não é o que você pensa, você não é o que os outros dizem, você é o que você faz. Existe uma meia-verdade nessa afirmação. Por quê? Quando nós estamos partindo da premissa de uma autorreflexão, no sentido de mudar comportamento, eu diria que essa frase, ela é verdadeira. Por quê? Nós não somos o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Nós não somos o que nós pensamos que somos, mas nós somos exatamente aquilo que nós fazemos. Então, quando tange a questões comportamentais, esta afirmativa, ela é verdadeira. Mas quando se trata da nossa identidade, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que o outro diz que eu sou. Eu sou exatamente o que Deus fala a meu respeito. Existe um louvor do Bruno de Oliveira, se não me falha a memória, junto com Daniel Alencar, que ele diz: milhões de pensamentos. E ele, nessa canção, pede para Deus citar qual a canção do céu, qual a canção que o céu canta a meu respeito. O que o Senhor fala a seu respeito? O que o Senhor diz a respeito de você? Talvez você que está me ouvindo hoje esteja passando por uma situação tão desafiadora. Talvez nesse exato momento a sua identidade esteja em xeque. Talvez você esteja vivendo sobre o prisma do olhar do outro, do olhar das pessoas, e talvez você se encontre tão doloroso ou dolorosa nesse momento, porque você ouviu o que você não gostaria de ter ouvido, porque você ouviu a percepção dos outros. A verdade é que o outro, ele emite uma percepção a nosso respeito a partir dos seus julgamentos. E quando nós lemos o livro Comunicação Não Violenta, nós vamos observar o quão o julgamento do outro está atrelado aos conceitos que ele carrega ao longo da vida, aquilo que ele construiu. Portanto, no dia de hoje, eu quero te desafiar a realmente perguntar: Senhor, quais são os milhões de pensamentos a meu respeito? Então, para eu viver essa fé no sobrenatural, que me conduz ao sobrenatural, eu preciso fazer o que Paulo faz. Lá em Romanos 12:1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-los pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. Você não é o que você pensa a seu respeito. Você é exatamente o que o céu canta a seu respeito. Qual a canção que os céus têm cantado sobre você? O que ele tem dito sobre você? Este tem que ser o seu pensamento no dia de hoje. Uma mente transformada, ela transforma uma pessoa. Portanto, eu e você precisamos buscar todos os dias a fazer o que o Paulo nos ensina. Renovar a nossa mente. Dilce, como renovar a nossa mente? Renovando a nossa mente a partir da sujeição dos pensamentos que eu carrego sobre mim, acerca da minha vida, na presença do Senhor. Sujeitar esses pensamentos.
Confrontar esses pensamentos com o quê? Com a palavra do Senhor. Um dos maiores psiquiatras do mundo, Augusto Cury, ele nos ensina uma técnica para realmente confrontar um pensamento. Ele diz: duvidar, criticar e determinar. É a técnica do DCD. Ele diz: duvidar desse pensamento. Esse pensamento é uma verdade a meu respeito. Eu criticar esse pensamento e eu determinar um novo pensamento. Quando nós olhamos para as vozes que nós ouvimos diariamente, nós ouvimos uma voz que é do inimigo, nós podemos ouvir a nossa voz e a voz do Senhor. A voz do inimigo, ela é depreciativa, a voz do inimigo, ela é acusadora, a voz do inimigo, ela nos lança no chão, ela nos diminui, ela nos leva a um estado de negativismo e depressão. Mas a nossa voz, ela é mais parecida com a voz do Senhor. Ela é encorajadora, ela é determinada, ela é positiva. E essa é a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor, ela nos leva para um outro nível. Então, todas as vezes que nós ouvimos vozes que não são, então, alinhadas com o que diz a palavra, nós precisamos confrontá-la. Nesta perspectiva, Augusto Cury, então, ele está correto. E eu e você precisamos colocar os nossos pensamentos no crivo do Senhor. Amados, algo que nós não sabemos é que ao longo das nossas vidas, ao longo dos anos, nós construímos padrões de pensamentos. Eu diria que determinados como uma espécie de software a nosso respeito, e isto faz com que nós venhamos a sofrer e nos impede de viver a fé que conduz ao sobrenatural. No livro de Marcos, o capítulo 10, os versículos 20 ao 23, conta, então, a parábola ali, na realidade não é a parábola, é um encontro em que Jesus teve com o jovem rico. O versículo 20 diz que ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Todas as vezes que escutamos esse texto, associamos esse texto a bens materiais. Mas eu quero trazer esse texto sob uma outra ótica. O jovem rico, os versículos anteriores, diz que no momento em que ele encontra Jesus, ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus diz que ele não é bom, quem é bom é o Pai. E ele começa a dizer: Senhor, durante toda a minha vida, eu tenho buscado ser bom. Eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não adultério. Ele começa a falar os 10 mandamentos com muita clareza. E aí Jesus diz então: ok, se você já faz tudo isso ao longo da sua vida, só está faltando uma coisa a você. O que é então? E aquele jovem pergunta: vende tudo o que você tem e me segue. Mas a palavra diz que naquele momento Jesus amou o jovem rico. Dilson, o que você está tentando dizer? Eu estou falando de uma fé que conduz ao sobrenatural. Ela precisa ter uma mente transformada. E muitas das vezes nós vivemos em um padrão mental que nos impede de viver por fé, de viver a fé de Deus e de permitir que essa fé opere em nós. Por quê? Por causa da nossa racionalidade. Aquele jovem, ele entendia que servir a Jesus era cumprir os 10 mandamentos. Um padrão mental construído. Abrir mão da sua fortuna seria algo muito desafiador para ele. Eu acredito que Jesus não queria isso.
Mas Jesus fez um teste para mostrar a ele o quão ele era alguém racional. Nós iniciamos essa palavra dizendo que nós não lutamos com armas humanas. Nós lutamos com armas que são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aquele jovem, ele tinha um padrão mental construído que transformou-se em uma grande fortaleza. Nos dias atuais, nós temos visto muito isto. Nós temos visto roteiros prontos. Nós temos visto pessoas com um caderninho pronto do que fazer ou do que não fazer para ter as suas respostas, as suas orações atendidas ou respondidas por Cristo Jesus. A fé que conduz ao sobrenatural, ela precisa quebrar ou destruir esses padrões mentais. Sabe por quê? Porque uma fé em ação, ela ofende a fé que é conceitual. A fé em ação ofende uma fé que é conceitual. Uma fé que é conceitual, ela vive de teoria, ela vive de performance, ela vive de um caderninho, mas ela não se move no invisível. Então eu vou deixar essa frase para você meditar. A fé em ação ofende a fé que é conceitual. A fé em ação vê o invisível e acredita no impossível. E ofende quem vive do que aconteceu um dia. Amados, amadas, nós precisamos nos mover em fé. Nós precisamos sair desse lugar de conceito, de performance, de teoria e avançar para uma fé que realmente crê no invisível e acredita ali no impossível. É assim que nós precisamos viver. A palavra do Senhor, ela não diz que sem adoração nós não agradaremos ao Senhor. Ela não diz que se nós não orarmos todos os dias, nós não agradaremos ao Senhor. Mas o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é recompensador ou galardoador de todo aquele que nele que confia. Nós precisamos nos mover neste lugar de fé. Quero deixar essa outra frase para você. O medo nos impede de viver em fé. E aí eu deixo a frase: o medo sempre atrairá o conhecimento necessário para legitimar a sua existência. O medo sempre atrairá o conhecimento necessário para legitimar a sua existência. Quem não vive por fé, vive por medo. Portanto, transformar a nossa mente é necessário para que nós possamos provar da fé que nos conduz ao sobrenatural. O segundo ponto dessa mensagem: alguém que vive, por essa fé que conduz ao sobrenatural, ele tem Deus como fortaleza. Nós acabamos de dizer que quem vive guiado pelo medo tem padrões mentais como fortaleza. Mas quem vive por fé, a fé que conduz ao sobrenatural, ele tem Deus como fortaleza. O livro de Provérbios, o capítulo 21, o versículo 22 está escrito: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em quem eles confiam. Quando nós olhamos para a fortaleza, ou quando nós meditamos sobre ela, fortaleza é um lugar fechado, cercado de uma segurança tão gigantesca que é impossível ser invadida. A fortaleza, ela se apresenta na nossa vida como algo intransponível. Mas a palavra do Senhor diz, então, que o homem sábio, ele conquista cidades, a cidade dos valentes.
e derruba a fortaleza em que eles confiam. Talvez seja difícil para mim e para você imaginar uma fortaleza, porque nós vivemos hoje em residências cercados por muros. Um muro com aproximadamente ali 2 metros e pouco de altura. É um muro considerado alto. Mas quando nós estamos falando de cidades que eram verdadeiras fortalezas, como a cidade de Jericó, eu estou falando de uma cidade cujo seu muro tinha aproximadamente 10 metros de altura. O seu muro exterior ele tinha 2 metros de largura. Havia ali uma vala de em torno de 4 metros e o muro interior de 3,5 metros de largura. Então é deste tipo de fortaleza que eu estou falando. Era praticamente impossível Josué e o seu exército vencer a cidade de Jericó. Porque como então destruir aqueles muros? Num tempo em que não havia dinamite como há hoje. Assim é a mente humana. Assim são os padrões mentais construídos ao longo dos nossos anos, das nossas vidas. Então, se nós queremos viver verdadeiramente a fé que conduz ao sobrenatural, nós precisamos compreender essa verdade, precisamos que elas sejam destruídas pelas armas poderosas em Deus. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito: o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa fortaleza. No dia mau, no dia da angústia, todo tipo de palavra negativa que você ouviu a seu respeito, provavelmente ela vai soar dentro de você. No dia mau, provavelmente tudo aquilo que disseram de pior a seu respeito irá aflorar como em nenhum outro dia. Amados, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor seja verdadeiramente a nossa fortaleza, porque se nós formos essa fortaleza, nós estaremos blindados. Se o Senhor for a nossa fortaleza, nós estaremos seguros. Provérbios capítulo 18, versículo 10, ele diz: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estarão seguros. Todos os dias eu e você iremos enfrentar um nível de guerra, um nível de batalha que parece intransponível. Mas no Senhor, eu e você, nós podemos vencer toda e qualquer fortaleza, seja ela de mente, ou seja ela aquela que se levanta contra as nossas próprias vidas. Dilce, como a fé é evidenciada? A fé é evidenciada pela confiança. Eu e você, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que Ele é o nosso refúgio, que Ele luta por nós, que Ele guarda a nossa casa, que Ele guarda a nossa vida. Nós precisamos confiar nele. Uma fortaleza, ela pode se tornar um estilo de vida. E a construção de padrões errados te leva a resultados não desejados. Portanto, eu e você precisamos clamar ao Senhor para nos revelar quais os padrões errados nós temos construído ao nosso respeito. Quando nós olhamos novamente para a história do jovem rico, Marcos 10, 28, 30, diz que Pedro começou ao ver aquela cena, olha para Jesus e disse: Mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher,
ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Jesus está dizendo, tudo que vocês estiverem dispostos a largar por mim, vocês terão 100 vezes mais nesta terra. Vocês viverão perseguidos, mas vocês terão também tudo isso que eu estou falando na vida eterna. Eu sei que é difícil, nos dias atuais, as pessoas abrirem mãos daquilo que é o seu porto seguro, daquilo que elas têm colocado a sua confiança. Talvez a confiança está num trabalho, a confiança está numa posição social, a confiança pode estar numa conta bancária, a confiança pode estar num amigo, a confiança pode estar inclusive no esposo, no cônjuge. Mas quando nós fazemos de coisas ou de pessoas a nossa âncora, nós corremos um sério risco de naufragar. Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança naquilo que pode ser arrancado de nós, nós não seremos guiados por fé. Viver por fé é como se vive perigosamente. É como se eu e você estivesse vivendo perigosamente. Nós precisamos viver de uma forma diferente. Nós precisamos viver confiando no Senhor. A fé que nos conduz ao sobrenatural é essa fé que realmente nos leva a depender totalmente do Senhor. É uma fé que nos leva a confiar nele acima de qualquer coisa. Esse eu sei que é o nosso maior desafio como cristão. E diz-se, quais são as armas de guerras? O que eu devo usar como arma de guerra? Você falou que essas armas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de fortaleza. A palavra de Deus é a primeira arma. Nós precisamos ter a palavra de Deus como arma na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ter o louvor como um estilo de vida. O louvor e a adoração. Eu e você, nós precisamos fazer do louvor o nosso estilo de vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei pelo que você tem chorado, mas o Senhor quer também de nós posicionamento. Eu sei que não é fácil. Viver por fé é viver perigosamente. Mas se nós conseguirmos destruir todo padrão de pensamento equivocado ao nosso respeito, nós vamos viver uma fé que nos conduz ao sobrenatural. O próprio Jesus, ele precisou ouvir a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E nós precisamos também ouvir. Amém? Existe uma canção do céu a seu respeito. Eu não sei o que você tem ouvido. Eu não sei o que você ouviu falando a seu respeito.
mas que você possa ouvir no dia de hoje a canção que o Pai canta ao seu respeito, a canção que foi feita só sobre você, a canção do Pai. Assim como Jesus ouviu: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Que você possa ouvir, Eu deixo essa música para você, milhões de pensamentos. E que você possa meditar sobre ela. Em nome de Jesus, escuta o que o Pai diz a seu respeito. Tenha sua mente transformada. Faça de Deus a sua maior fortaleza. Confie nele. E você viverá o sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus.